Bom dia, Super Esporte ao vivo. Hoje é quarta, sabe que dia? Você sabe, né? Dia 19 de agosto de 2015, dia de Copa do Brasil. 5 jogos abrem hoje as oitavas de final da competição mata-mata mais tradicional do nosso futebol internacional não. Na Vila Belmiro tem clássico entre Santos e Corinthians. No Allianz Parque o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Para de rir, Evair. Temos ainda Flamengo e Vasco no Maracanã, Coritiba e Grêmio no Couto Pereira, Atlético Mineiro e Figueirense na Arena Independência. Vamos falar do São Paulo, que amanhã recebe o Ceará no Morumbi, e muito mais daqui a pouco com o Osmar Bora, o Garrafa, aqui no estúdio com vovó, tá bom? Para começar, vamos com as notícias do tênis. O brasileiro Thomas Bellucci foi derrotado por 2-0 pelo tcheco e atual número 6 do mundo, Thomas Berdych, e acabou eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Mundial de Surf aqui no Super Esporte. O quinto dia de competições da etapa de Chopo foi cancelado por falta de ondas no mar do Tahiti. Se o tempo deixar, as baterias voltarão a acontecer normalmente nessa quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E teremos disputa, atenção, entre brasileiros e olha, essa bateria promete. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Bruno Santos vão se enfrentar no mesmo round da quarta fase e só o melhor vai avançar às quartas de final. Além deles, Igor Dantas e Filipinho Toledo seguem vivos na competição. Nossa, que bateria, hein? O Bruno Santos manja de onda grande e o Gabriel Medina venceu no Tahiti ano passado. Então, vamos ficar de olho. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas antes você fica com uma disputa promovida pelo canal canal esportivo BT Esporte, que selecionou aí alguns craques do futebol europeu e lançou o seguinte desafio. Quem consegue acertar a bola no balde? O brasileiro Davi Luiz marcou na brincadeira ao lado de outras feras da bola, como Didier Drogba, Van Persie, Rio Ferdinand. A gente vai conferir agora e voltamos daqui a pouquinho com o Garrafa. Até já! Bom, gente, como a gente já falou, começa hoje a fase de oitavas de final da Copa do Brasil, com jogos que prometem esquentar esse meio de semana do nosso futebol brasileiro. Corinthians e Santos e Palmeiras entram em campo nessa quarta-feira, já o São Paulo só joga amanhã. Vamos ver. A Copa do Brasil é muito importante. Um campeonato que você pode perder ele em 10 minutos mal jogado. A Copa do Brasil não deixará de ser prioridade. Mesmo com o Campeonato Brasileiro tão disputado, a Copa do Brasil é uma das competições mais queridas do futebol nacional. Venci 2 vezes e quero tentar vencer essa terceira aqui no Corinthians esse ano. Nas oitavas de final que começam nesta quarta-feira, o confronto entre Santos e Corinthians é um dos mais aguardados. Afinal, os técnicos das duas equipes já foram campeões. Dorival Júnior pelo próprio Santos em 2010 e Tite pelo Grêmio contra o Corinthians em 2001. Quem quer ser campeão não pode estar escolhendo adversário. Respeitando a equipe do Corinthians, a gente sabe da nossa capacidade. Pelo sorteio você tem alguns cruzamentos que provavelmente você não teria e passa a ser uma competição interessante, né? Além de ser uma competição um pouco mais curta para você alcançar uma Libertadores também. O lateral corintiano recentemente completou 100 jogos pelo Timão e compartilha da opinião de muitos sobre o campeonato. Em relação ao brasileiro, a Copa do Brasil é mesmo o caminho mais curto na estrada para uma vaga na Libertadores.
Outra verdade é que a maioria dos treinadores ficam divididos quanto a priorizar um campeonato ou colocar força máxima nos dois. Nós temos que ir em busca tanto de um quanto de outra competição. Não é aconselhável. Talvez não seja o caminho correto. E nós temos visto isso aí frequentemente com várias equipes. Mas não tem jeito, é o que nós temos que fazer, temos que trabalhar dessa maneira. Um clube como o Palmeiras, né, pela tradição de títulos, pela tradição que tem, ele não dá para priorizar. O elenco permite você tirar um ou outro jogador se está muito desgastado, mas colocar um outro time, absolutamente não. Nós vamos com toda a força para tentar ganhar também a Copa do Brasil. Outros treinadores declaradamente vão usar o torneio como laboratório para si mesmo, porém com a importância que o clube merece. Minha oportunidade de conhecer melhor o futebol brasileiro e sabemos que o clube não ha ganhado essa competição. Então, eu acho que é muito importante para todos e vamos a competir respeitándola e tratando de lograr chegar à final. Jogos de ida e volta, gols fora de casa. A temporada de mata-mata no futebol brasileiro começa para valer essa semana, com a novidade dos sorteios para definir os próximos confrontos. Para quem gosta de emoções fortes, uma competição como essa é sempre uma boa pedida. Gosto. Bom dia. Eu gosto de emoção forte, Garrafa. Bom dia, Anitta Pasques. Fora do ar, se eu gosto de emoção forte, eu gosto de emoção forte. Então é a partir de hoje. É a partir de hoje. É bacana essa história do Osório de fazer rodízio aí dos jogadores para poupar, né? Para ter o melhor rendimento por conta disso. Tem que conseguir jogar duas competições em paralelo. É uma filosofia, né, do colombiano que deve ser aplicada agora em outras equipes. É verdade que para Corinthians e Santos, daqui a pouco vem o noticiário, essas equipes vão com força máxima. Mas enfim, para quem gosta de mata-mata, é um prato recheado, né? É um prato muito gostoso, saboroso, que começa hoje com os principais clubes do país e com grandes clássicos, né? São tantos jogos bons ao mesmo tempo que a gente fica lamentando. Por exemplo, eu vou estar na Vila Belmiro hoje trabalhando no jogo do Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, mas vou perder o Palmeiras e Cruzeiro, vou perder Vasco e Flamengo, enfim, são grandes clássicos, jogos importantes e um detalhe que chama muita atenção no mata-mata, nem sempre vence aquele que vive o melhor momento. Não significa que o Flamengo, por estar melhor que o Vasco, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, o Vasco não pode complicar a vida do Flamengo. Pode sim, são dois jogos e o mais fraco pode vencer o mais forte. Esse é o grande atrativo da Copa do Brasil e ficou muito legal. Agora as equipes que participaram da Libertadores entram no torneio. Enfim, só briga de cachorro grande, Anitta. Legal. Vamos às informações, então? Na Vila Belmiro tem clássico, então, entre o Santos e o Corinthians. As informações do Peixe você vê agora na reportagem do Fernando Gavini. A diretoria do Santos tentou mandar o primeiro jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil no Pacaembu. Mas a ideia foi vetada pela Polícia Militar por questões de segurança, já que o Palmeiras também joga na capital contra o Cruzeiro. Por conta disso, o clássico será mesmo na Vila Belmiro para a alegria dos jogadores. Eu, por mim, se puder, jogava todos os jogos na Vila. A gente se sente bem na Vila, a gente sabe que é um campo que a torcida que vem faz pressão. Eu acredito que o adversário sente um pouco, sabe que vai ter dificuldade. Então eu, por mim, independente do lado financeiro, eu gostaria de estar sempre jogando na Vila Belmiro. Acho que a diretoria entendeu, também foi inteligente nessa parte, para que nós possamos sempre jogar dentro da Vila, que a Vila Belmiro é a nossa casa. Então sabemos que tem o lado financeiro, mas sem as vitórias eu acho que fica ainda mais difícil. E a Vila Belmiro é uma grande força que nós temos. Dono do pior retrospecto como visitante no Campeonato Brasileiro, o Santos tem sido muito forte na Vila Belmiro. Em casa ganhou 74% dos pontos que disputou. O desempenho é melhor ainda desde a chegada de Dorival Júnior, sob o comando de quem o Peixe venceu todos os 5 jogos que disputou na Vila. Aliás, o treinador mudou a cara da equipe. Em 8 jogos no total, foram 5 vitórias e apenas uma derrota. Acredito que os gols começaram a sair, né? A gente teve uma solidez maior, principalmente na defesa. Não levamos tão gols
bobos, como a gente acabou levando, principalmente no começo do campeonato, que acabaram custando alguns pontos, principalmente em casa, e a gente espera melhorar cada jogo agora no Brasileiro. Santos e Corinthians se enfrentaram 2 vezes nesta temporada. Pelo Campeonato Paulista, empate de 1-1 na Arena de Itaquera. Pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Peixe por 1-0 na Vila Belmiro. O detalhe é que de lá para cá, o Timão não foi mais derrotado. Assumiu a liderança da competição e defende uma invencibilidade de 11 partidas. A gente sabe que vai ser um jogo complicado, jogo de 180 minutos, temos que ser inteligentes. Sabemos que não vamos passar a eliminatória nesse primeiro jogo, mas conseguindo uma vitória, as coisas acabam ficando bem encaminhadas. Não definido, mas a gente sabe que vai ser importante para nós para o jogo de volta. Corinthians também está firme e forte, focado aí nessa competição da Copa do Brasil, que traz ótimas recordações ao Tite. Vamos às informações, então, com Adriano Dolfi. Em reunião entre a diretoria e a comissão técnica, ficou decidido que o técnico Tite poderá colocar em campo o que tem de melhor para a partida contra o Santos, logo mais às 10 da noite, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O lateral Wendel e o meia Renato Augusto retornam ao time, que vai tentar vencer o Santos pela primeira vez nesta temporada, em 2 partidas, um empate e uma derrota, com gols do atacante Ricardo Oliveira. Nunca nenhuma equipe do mundo consegue jogar dentro e fora de casa igual. Isso é dado estatístico, mas não pergunte isso para mim. Pergunte para um psicólogo aí para fazer essa resposta. Mas manter um padrão e não ser muito diferente, isso dá para fazer. O treinador falou sobre a importância do título da Copa do Brasil e relembrou uma conquista com o Grêmio, que iniciou toda a sua trajetória no futebol brasileiro. Foi o primeiro título que eu tive em nível nacional com o Grêmio. E aquilo ali me alavancou para vocês me conhecerem. Depois perdemos o título por um time do Corinthians muito bem, muito bem. O Ronaldo bem, o time que o Mano montou, que vinha campeão de 2008, mas no resto, ganhar a Copa do Brasil é bom pra caramba. O vovó Ronaldo era magrinho, né? Você viu, Evai? Aqui, ó, tudo magrinho. Tudo magrinho também não, ele tava melhor do que tá hoje, eu não sei, que eu não pude conferir, nem quero. Para, Rita, né? Mas você entendeu. Não, mas não tá tudo magrinho. O magrinho é quando ele jogava no Real Madrid. Ele tava em condição de fazer a diferença e fez a diferença na Copa do Brasil. É aquilo que eu dizia sobre Corinthians e Santos, é aquilo que eu dizia do torneio, né? Corinthians é líder do campeonato, o Santos está ainda longe do G4, se afastou agora da zona de rebaixamento, mas não significa que o Corinthians vai atropelar, passar o trator, não. É jogo complicadíssimo, os jogadores bateram o pé, os jogadores do Santos, e com razão vão levar o jogo para a Vila Belmiro. Eu dizia ontem no Gazeta Esportiva, o Santos na Vila Belmiro é outro time. Se esse confronto o Santos trouxesse para o Pacaembu, para o aspecto financeiro como queria o presidente Modesto Roma, na verdade o Santos chegaria mais fraco. Na Vila Belmiro, enfrentar o Santos é complicadíssimo. E mais ainda, Anitta, eu agrego o quê? Que o Santos está crescendo nas mãos do Dorival Júnior, não é? Desde que ele chegou, o Santos se afastou da zona de rebaixamento, conseguiu respirar um pouco mais aliviado. O Lucas Lima está motivado com a seleção brasileira, tem uma garotada muito boa, o meio-campo com a experiência do Renato, mesclando com a juventude do ataque santista. Tem aí o Ricardo Oliveira, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É jogo difícil, é jogo carne de pescoço para o Corinthians, né? O Santos deve partir para cima e o Corinthians vai jogar como gosta, jogando na velocidade do Luciano, do Malcom, jogando nos contra-ataques, jogando para fazer um gol, porque vale lembrar que o gol fora de casa tem um peso para a partida da volta no critério de desempate. Então é um grande jogo, não vejo favorito para esse confronto e nem para o jogo dessa noite. Jogão, estaremos lá acompanhando e amanhã vocês acompanharão tudo aqui no Super Esporte e também no Gazeta Esportiva. Jogo equilibradíssimo, Anitta. Dá para dar um palpite, por favor? Palpite, eu repito o palpite de ontem do Gazeta Esportiva. Empate com gols, o que é vantagem pro Corinthians. Não tipo 1-1, assim? Com gols, acho que 1-1, assim? 2-2. Tá. A ver. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, que chegou ontem à nossa capital paulista. Confira com Felipe Esboril e Alexandre Silvestre os preparativos das duas equipes para esse duelo de hoje à noite. Luxemburgo esconde o jogo, sai de fininho, não quer papo no desembarque. Nem os jogadores do Cruzeiro estão sabendo da escalação do professor para hoje. Eu não faço ideia. Não, ninguém faz.
Os últimos jogos têm sido assim, o Vanderlei tem segurado até o último momento para poder divulgar. Isso atrapalha um pouco a formação adversária, né? Que não sabe o que está vindo. A gente espera poder surpreender e fazer uma grande partida. Daqui a pouco é mata-mata contra o Palmeiras no Allianz Parque, Copa do Brasil, oitavas de final. Depois concentração em Atibaia para o jogo de domingo diante do Corinthians em Itaquera, só que aí valendo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro está a apenas 3 pontinhos distante da zona do rebaixamento. É uma sequência para a Raposa tentar afastar a crise. Sabemos que não é um momento bacana que a gente vive, né? Mas futebol tem isso. No trabalho tem que ter alegria, né? Mas sabendo da responsabilidade, mais uma oportunidade para a gente executar aí uma grande partida aí, fazer um bom resultado para que possamos voltar feliz para Belo Horizonte. Tem pressão, a gente não está confortável, sabe que tem elenco e potencial para estar muito mais acima do que nós nos encontramos hoje, mas fizemos alguns jogos ruins e estamos pagando por isso, mas vamos dar a volta por cima. A tendência é que Lucha coloque uma equipe alternativa na Copa do Brasil já diante do Palmeiras e guarde força máxima disponível para o Campeonato Brasileiro, domingão frente ao Corinthians. É possível mesmo que o Luxemburgo dê uma preservada em alguns jogadores quarta-feira para colocar força máxima no domingo, priorizando o Campeonato Brasileiro? Não faço ideia, não sei responder. Lógico, o jogador quer estar em campo, quer estar jogando e ajudando a equipe. Tenho certeza que quem entrar vai corresponder. Com o time misto ou completinho, a passagem por São Paulo será complicadíssima para o Cruzeiro, a começar pelo duelo com o Verdão. O time do Palmeiras é muito técnico e extremamente ofensivo, então deve pressionar bastante. A gente tem que se segurar bem lá atrás e tentar explorar os espaços que eles vão deixar. E ter bom senso. Sempre. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do Palmeiras, que esta noite entra em campo no Allianz Parque, diante do Cruzeiro pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras, que já enfrentou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo por 2-1 e essa experiência negativa não pode se repetir em campo. Já conhecemos eles, esse ano foi a primeira vez que enfrentamos o Cruzeiro, deu para conhecer bem do time deles. O Marcelo também já conhece demais também do time deles, vai passar informações para a gente como devemos enfrentar esse time por mais uma vez. Na tarde desta terça-feira, o técnico Marcelo Oliveira ficou sabendo que Robinho, meio-campo, sentiu um desconforto muscular e não vai poder ir para o jogo. Foi cortado da relação dos jogadores que foram convocados. Alexandre, por ter atuado com a camisa do Flamengo na Copa do Brasil, também fica de fora. Com isso, a equipe terá 2 atacantes brigando por uma vaga, Lucas Barrios e Cristaldo, claro, com uma chance a mais para Barrios. Dessa vez o Marcelo sabe muito bem o que fazer, quem ele vai escalar ali, mas se optar por escalar o Lucas Barrios, ele vem treinando também bem, porém pode estar um pouco fora de ritmo do futebol brasileiro, mas ele vem jogando a Copa América, então nós estamos na torcida por ele e pode ter certeza que nós vamos ajudar ele ali a se adaptar o mais rápido possível. E nada melhor do que você entrar num jogo tão competitivo, tão importante, para você pegar ritmo e seguir jogando. O Palmeiras, que no final de semana encara o Atlético Mineiro e depois, na semana seguinte, quarta-feira, novamente o confronto de volta com o Cruzeiro, só que no Mineirão. Por isso, a equipe do Palmeiras já ficará em Belo Horizonte. Detalhe curioso, né? O Palmeiras vai disputar um campeonato mineiro, um curto campeonato mineiro, e o Cruzeiro um mini campeonato paulista, né? O Cruzeiro tem Palmeiras 2 vezes e Corinthians, e o Palmeiras tem o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, 2 vezes o Cruzeiro e um Atlético. Para o confronto de hoje e até para o confronto final com as 2 partidas, o Palmeiras, no meu entendimento, é favorito. Joga primeiro em casa, tem que fazer um bom resultado, está embalado depois da boa vitória contra o Flamengo, apesar de alguns desfalques. O Alexandre não pode disputar essa partida e a sequência da Copa do Brasil, porque já jogou esta competição pelo Flamengo, mas o Palmeiras, o que se comentou tanto no ano é que o Palmeiras tem peças de reposição. Então, eu entendo que o Palmeiras é o favorito para o confronto, a começar para o jogo desta noite, Anitta. Vamos falar com o Silvestre ao vivo, ele está no CT da Barra Funda, tem as informações do São Paulo pra gente. Bom dia, Silvestre. Olha ele aí, ó.
Bom dia, Anitta, amigos que acompanham o Super Esporte. Informação em primeira mão para vocês. Rogério Ceni está fora do jogo de amanhã do São Paulo pela Copa do Brasil no Morumbi, às 9h30 da noite, diante do Goiás. É partida de ida, mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni fica de molho, talvez retorne domingo diante do Flamengo, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Mengo no Maracanã. O problema do Rogério Ceni não é mistério para ninguém, ele sentiu uma fisgada na virilha e fica em tratamento. Com isso, Renan Ribeiro segue na meta tricolor para esse jogo da Copa do Brasil. O Breno já não poderia jogar porque se lesionou na coxa, segue de fora. Estão voltando Luiz Eduardo de suspensão, o Rodrigo Caio de dores no joelho e principalmente Luiz Fabiano recuperado de um pisão no pé. A unha do Luiz está bacana e ele deve enfrentar amanhã o Ceará. Mais detalhes do tricolor logo mais no Gazeta Esportiva com a coletiva do professor Osório. Obrigada, querido Silvestre. Até então às 6 horas da tarde com a Michele. E Osório que deu uma entrevista muito boa ontem para o Bola da Vez, falou dessa questão do rodízio, falou como é importante, ele citou um cara, um mexicano, enfim, depois eu falo sobre isso. Vai. O negócio é o seguinte, o São Paulo ele vai passar com tranquilidade pelo Ceará. Qualquer outro resultado será uma grande surpresa. O Ceará ele está na Série B do Campeonato Brasileiro, lanterna, e o São Paulo vem com time reserva. Aí o São Paulo tem que matar no primeiro jogo, Anitta. Acabou o programa, tá? Já? Acabou. Eu ia falar, dá sempre 2 horas, mas eu vou escrever no meu blog, tá? Fui. Hoje, 12:30, aprenda a se alongar corretamente com as dicas do Você Bonita. Assista agora, Revista da Cidade. Revista da Cidade.